Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre diversidade cultural, tá? Nós vamos falar sobre a cultura, sobre os tipos de cultura, né? No que a cultura influencia a nossa sociedade. Nós vamos falar também sobre a diversidade cultural, né? No nosso país, né? E no mundo inteiro existem diversos tipos de culturas, né? Espalhados por todos os cantos, né? Culturas de vários tipos, né? Que nós vamos aprender hoje. E é muito importante que a gente estude a cultura, né? Tanto local quanto a cultura em geral, para que a gente entenda, né? Qual a importância da cultura para determinada região, qual a importância da cultura para a nossa sociedade, para os nossos estudos. Então, vamos lá, né? O que é cultura, né? Vamos falar de cultura, tá, mas o que é a cultura em si? O que significa a palavra cultura, né? A cultura, então, é um conceito muito amplo que representa um conjunto de tradições, de crenças e de costumes de determinado grupo social. Então, gente, muitas vezes a gente pode ver diversos tipos de crenças, costumes de outros povos, de outras regiões, e a gente às vezes não entende, né? Ou talvez não, por falta de conhecimento, não sabe que aquilo ali é derivado de uma cultura que aquela região tem, que aquelas pessoas têm, né? Então, tudo que está relacionado a tradições, crenças, costumes, são a cultura, né? A cultura, como eu já disse, é um conceito muito amplo, né? De determinado grupo social. O que são os grupos sociais, né? São aqueles grupos de pessoas que formam uma sociedade, né? De seres humanos que vão formar uma sociedade. Então, a cultura, então, ela representa esse patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões de comportamentos humanos e envolve, né? A cultura ela pode envolver diversos tipos de, vamos dizer, fatores, tá? Conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. Então, os grupos, né, em geral, eles se formam, vamos dizer assim, de acordo com todos esses fatores, né? Pode ser que tenhamos, então, uma cultura, né, que está baseada em uma crença. Então, todas as pessoas, né, todos os grupos de pessoas, né, um grupo social que tem aquela mesma crença, ela vai se unir, né, por aquela cultura. Ou então um grupo de pessoas que acredite em uma religião, ela vai se unir, né, de acordo com aquele comportamento, né, que essa religião proporciona, né, que essas pessoas acreditam, então elas vão se unir para esta cultura. Isso acontece para diversos tipos de coisas, né? Como eu citei aqui, para a língua, né? Diversas pessoas, né? Culturas se formam por conta da língua falada, né? Em muitas regiões que os povos acabam se juntando e formando uma sociedade ali, né? Por conta da língua que é falada por eles e tudo mais. Então, existem diversas formas, né? Que constituem uma cultura, né? Como eu falei, é uma soma de todos esses padrões comportamentais, né? Tudo isso vai formar uma cultura. Existem diversas, vamos dizer, diversos conceitos, diversas definições para a cultura, mas todas elas se baseiam em todas em uma base só, né? A cultura, então, é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, tudo que vai incluir, né, tudo que o homem adquire, né, aqueles padrões comportamentais que ele vai criando, que ele se adequa, né, o que ele se mais, vamos dizer assim, se aproxima, que ele mais se identifica, então, né, tudo isso vai gerando a cultura, né,
é uma palavra, vamos dizer, muito ampla, é um conceito muito amplo que inclui muitas coisas. E hoje nós vamos ver nessa aula alguns fatores que são importantes a considerarmos nas culturas, né? Os tipos de culturas, né? As culturas que nós mais vemos, mais praticamos, que são mais conhecidas e tudo mais. Bom, gente, e o que é então a cultura na sociologia, né? A sociologia é a ciência que estuda a sociedade, né? Os comportamentos humanos e tudo mais. Então, a sociologia é a ciência que estuda a cultura, né, dos povos. Obviamente, existem outros tipos de ciências que estudam também, né? Mas a sociologia ela vai estudar, então, esse perfil comportamental das pessoas, né, da sociedade. Então, o que é a cultura na sociologia, né? Na sociologia, então, a cultura ela representa um conjunto de saberes e tradições de um povo, né? Esses são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. Então, a partir, né, dessa definição, nós sabemos, então, que esse conjunto de costumes, de saberes, de tradições de determinado povo vai representar a cultura dele, né? Por quê? Porque as pessoas, elas interagem entre si, né, dentro de uma sociedade ou dentro de uma comunidade. Então, a partir das necessidades dessas pessoas vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos, né, que geram uma determinada estrutura e organização social. Isso depende de diversos fatores, é claro. Existem diversos tipos de culturas exatamente por conta disso, né? Porque os fatores que interferem são muito grandes, né? Existem diversos comportamentos, vamos dizer assim, crenças, religiões, tradições, elas vão sendo criadas, vão sendo trazidas pelas gerações, né, anteriores, e assim essas tradições de determinada comunidade vão sendo criadas e passadas de geração em geração. Então, o que é importante que a gente saiba aqui, né? Que a cultura, ela é muito variável e ela depende de muitos fatores, certo? Então, existem aqueles povos que eles têm sua cultura toda construída e baseada em crenças e religiões, né? Que foram passados pelos seus ancestrais e tudo mais, certo? E existem aqueles tipos de culturas que são influenciados por outras culturas, por outros povos, né? Que eles acabam se assemelhando, né? Daqueles costumes, daquelas tradições e vão pegando para si, vamos dizer assim. Então, é claro que hoje em dia a maioria, né, das culturas que vemos, elas são um conjunto de tradições de povos, né, antigos, vamos dizer assim, de povos que já haviam tendo esse tipo de tradição desde muitos anos. Então, aí, ao passar dos anos, essas culturas foram se modificando com base em diversos fatores, mas mantendo-se muitas vezes, né, a gente vê que tem culturas que mantêm aquelas tradições muito antigas e mantêm intactas até hoje. Já outras culturas, apesar de se basearem em algumas tradições de povos antigos, muitas vezes ainda não cultuam tantas tradições, né, tão rigidamente quanto outras, certo, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai ver quais são os tipos de culturas que nós encontramos nos dias de hoje.